Boa noite, pessoal. Eu estava aqui é, pensando, né, em como o Brasil se encontra e eu estava pensando em lugares no sertão do Brasil e lugares onde os ribeirinhos estão. Eu estava pensando que o Brasil poderia de uma determinação cultural brasileira. E analisando essa visão, esse praxe, eu pensei assim, isso poderia soar meio ditatorial, né? Porque assim, uma determinação cultural parece que você está impondo a sua visão de mundo para a visão de qualquer pessoa. E eu percebi que o Brasil se encontra numa dialética de, de fazer permanecer uma visão cultural de ter determinadas regiões, por exemplo, sertão do Brasil e ribeirinhos, fazer permanecer aquelas culturas tradicionais, a cultura ancestralística deles, e tem a antítese, né, que seria deixar eles como estão, ou influenciá-los com uma cultura doutrinária brasileira, ou uma cultura internacional, e tem a síntese, e escolher entre determinar com uma cultura nacional ou internacional, ou deixar eles plenamente plenamente deixar eles plenamente emancipados, deixar eles plenamente emancipados da cultura deles, e eles terem a própria determinação cultural deles, um domínio cultural ali na região deles, domínio intelectual, cultural, político, administrativo, moral, humanamente, doutrinário, como se fosse uma catequese, uma política doutrinária, um domínio cultural deles mesmos, no território deles. Então, e tem que ter essa síntese de fazer ou o Brasil os determina, ou internacionalmente eles são determinados, ou eles mesmos conseguem a emancipação deles cultural e conseguem o seu próprio domínio territorialmente, culturalmente falando. Aí, não se sabe se é cada cidade, cada município consegue sua dominação cultural no seu próprio território, ou se o Estado determinará a cultura de todos os municípios. Aí, eu acredito que o governo federal aí terá que intervir nessa definição. De qualquer forma, o Brasil precisa de uma diretriz de determinação cultural brasileira. É o que eu acho. O Brasil precisa de uma determinação, de uma diretriz, de uma determinação cultural brasileira. Porque pensar assim, é dogmático? Ou é igual a Igreja Católica fazia, catequizar as pessoas? É domesticar? Mas a cultura tem disso. Os povos que colonizavam, a Europa que colonizou a América e outros povos, partia da doutrinação, da catequização, do, do domínio moral, intelectual, social daquela região, daquele território. As capitanias hereditárias, né? Então, era um foco, um modo de domínio, de emancipar culturalmente aqueles lugares, de trazer sua cultura, suas ideologias, seu intelecto. A língua foi a herança dos portugueses a nós. E tudo que molda a sociedade brasileira, né? Como família, religião. Então, nós temos essa herança de uma cosmovisão portuguesa, de uma cosmovisão europeia. O reino, o príncipe, o reino, e o que nos trouxe a república foi o marechal. Isso foi uma visão intelectual, foi uma premissa intelectual brasileira. O marechal brasileiro, Marechal Deodoro da Fonseca, brasileiro, nos trouxe a república.
uma república de brasileiros para brasileiros. O reino é de Dom João VI, né? Que foi emancipado ao Reino Unido de Portugal. O reino foi de Dom João VI. Foi uma emancipação de Dom João VI. Mas a república veio de um brasileiro para um brasileiro. Foi a nossa herança. De um Brasil para o Brasil. Agora, o que eu penso nas repúblicas? O que eu penso? A república não é uma visão genuinamente brasileira. Igual um brasileiro não pensa uma república como pensam os romanos. República, assim. Mesmo que os nossos direitos sociais sejam mais avançados que a Roma, mesmo no tempo de Jesus Cristo, né? Ou não tão assim, né? Ninguém sabe dizer ao certo assim, mas tinha escravo e hoje já sabe que tem a abolição dos escravos. Não se pode ter escravo, né? Então, é isso que eu penso, numa determinação cultural brasileira. E se tem pessoas que pensam que isso é coisa de ditatorial, o mundo universal traz essa dialética, mas sem dar a síntese. Só fica na tese de deixar eles emancipados culturalmente, tem a antitese, se pelo Brasil, se por eles mesmos, se internacionalmente, e se for por eles mesmos, como vai ser essa diretriz, e tem a síntese. Se for por diretriz, que o governo federal traga essa diretriz para todo o território nacional. Como se emancipar culturalmente, intelectualmente, humanamente, moralmente, politicamente, juridicamente. E a gente sabe que uma determinação cultural mexe na política, mexe no jurídico. Como se dará essa determinação cultural? Por isso, determinação cultural mexe com política, mexe com jurídico. Uma determinação cultural naturalmente tem que vir do governo central, tem que vir do governo federal. Porque vai mexer com a política, vai mexer com o jurídico. Uma determinação cultural forte vai influenciar... Se uma cidade tiver uma determinação cultural forte, vai influenciar as cidades vizinhas. Pode influenciar a lei do Estado. Se o Estado pegar essa lei dessa cidade evoluída culturalmente, moralmente, essa lei pode vir para o governo federal. Por isso, essa determinação tem que vir do governo federal para os estados, dos estados para os municípios. Por isso, uma determinação cultural. E essa é uma visão lógica, uma visão de praxe, uma visão certa, uma visão eclética, uma visão certa de como as coisas devem acontecer. Então é isso. Uma determinação cultural e vinda do governo central, porque é o natural que tem que acontecer. Porque se uma cidade estiver mais evoluída juridicamente, moralmente, politicamente, vai passar para as outras cidades, que podem passar para o Estado, que pode passar para o governo federal. E sabemos que é do governo federal para os estados para o município, as determinações da lei. Então, o vínculo moral, a determinação cultural tem que vir do governo central. O vínculo moral, o vínculo ideológico, o vínculo intelectual, as heranças que os estados herdam, as heranças que as cidades herdam, vêm do governo central. Então, a determinação cultural tem que vir do governo central. Então é isso. Muito obrigado. E eu posso vir debater esse assunto mais no decorrer do tempo. Mas é isso. Obrigado e até mais.